quero ter uma vida, eu não quero mais essa vida longe de Deus, porque eu sei que nisso eu não vou ter a vida eterna, porque o maior foco nosso é buscar o quê? A vida eterna. Nós buscarmos a santidade para alcançar a vida eterna, porque eu sempre repito isso aqui, sem santidade ninguém verá a Deus, isso está na palavra. Né? Então, tem um princípio aqui nesse estudo, que eu até anotei aqui para falar para vocês. Não existe sincretismo. Qual é o significado da palavra sincretismo? Né? É mistura, junção de crenças. Então, aqui, Jesus deixa bem claro que você não pode ficar em dúvida. Você precisa se posicionar. Não pode ter essa mistura de mensagens de Jesus. A mensagem de Jesus é uma só. Qual é? Arrependa-se. Arrependa-se. Siga-me. Siga o meu caminho. Essa é a mensagem. O que tem por aí é muito misticismo, muitas linhas, né, que seguem, muitas linhas, por exemplo, vou dar um exemplo, que segue a graça, que é só tudo amor, tudo paz, amor. Permite mais uma. Maiara, boa noite. Paz, amor, boas obras. E não é só isso. Nós precisamos entender que para a gente, quando você lê todo o Sermão do Monte, você tem que entender que a vida eterna, andar no caminho, Jesus, nós precisamos ter obediência, andar em honra. Não é só aceitar Jesus, eu aceitei Jesus, eu estou salva, ok. Mas e o resto? Você está andando em santidade? Você está andando em obediência? Você está andando em honra? Então, isso que Jesus vem nos pedir agora, você precisa se posicionar. Então, se você realmente quer a vida eterna, você quer seguir Jesus verdadeiramente, você precisa escolher uma das duas portas. Porque tem muita gente que aceita Jesus, eu estou salva, eu estou aceitando Jesus, mas vai pela porta mais larga, da facilidade. E aí, esse posicionamento que eu vou falar com você, aí eu vou falar um pouquinho de mundo espiritual e mundo natural, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, tá? Não existe certo ou errado, né? Tudo é bem traçado, existe uma decisão, né? De seguir realmente, entrar na porta certa. E que não é uma porta fácil, né? Não é, tá? E aí, voltando a falar aqui do sincretismo, muitas pessoas, elas têm uma tendência de achar que todos os caminhos levam a Deus. Tá? Tanto a porta larga como a porta estreita, mas a porta larga é mais fácil, também leva a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Né? Tem até, eu vi uma história assim, que tem pessoas, inclusive, que chegam e falam para mim, mas, nossa, eu li o Antigo Testamento, como Deus, né, era um Deus mau, um Deus ruim, nossa, fico até impressionada, né? E outra, mandar seu filho, matar ele na cruz, que Deus é esse? Pessoas questionam Deus. Que Deus horroroso é esse, maldoso, né? Até ironizam. E aí a pergunta aí a pessoa até fala, eu acredito num Deus, não acredito nesse Deus ruim, não. Meu Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, de paz. Só que ela esquece que ele é um Deus de justiça. E aí a pergunta, assim, a resposta para essas pessoas é assim, mas se o seu Deus que você acredita é só um Deus de amor, ok. Mas e o Deus que mandou o seu filho, deu o seu filho para morrer por você, por mim? Você acha que ele não é um Deus de amor? Um Deus muito mais amoroso do que o seu Deus? E você não acredita que é um Deus que teria coragem de mandar seu filho para a cruz? Qual amor realmente é mais forte, né? Então, que amor é esse? De mandar... Tudo, a maioria aqui são mães, né? Já pensou vocês mandar o filho de vocês morrer do jeito que Jesus morreu? Se o filho da gente se machuca, se corta, sofre qualquer coisa, a gente já fica desesperada. Imagina você dar o seu filho. Imagine o amor de Deus. É um amor que a gente não pode do nosso entendimento, não é? Então, essas pessoas que questionam, né, Deus, que questionam esse amor, né, elas estão equivocadas e acham que tudo é obra. Então eu vou fazer obras, eu vou fazer coisas boas, eu vou ser uma pessoa boa. Claro, a gente precisa buscar isso, mas não é só isso. A gente precisa se posicionar em honra, em obediência. E é isso que é o problema, porque quando a gente não se posiciona em honra e obediência, nós não vamos colher frutos. E quais são os frutos de você andar em honra e obediência? Aí nós temos bênçãos e maldições. Escolher a porta larga, maldição. Vai colher maldição. Escolher a porta estreita, vai ter bênçãos, tá?
ok? E aqui, só para contextualizar para vocês, a gente já vai encerrar, já vou entrar no assunto do posicionamento. Quando ele fala aqui, ó, e a porta e espaço é o caminho, anotem aí, todo mundo está com caneta e caderno? Sempre que vocês vierem para estudo, vem com caneta e caderno. Anota Salmo 1. Hoje vocês vão ler, antes de dormir lá na cama de vocês, vão ler Salmo 1. Lá ele fala sobre o caminho, pra vocês entenderem o que é o caminho, tá? Então, tarefinha é ler Salmo 1 antes de dormir hoje, tá? Então, o que seria essa porta estreita, gente? Quem sabe responder aqui para mim? O que significa essa porta estreita? Ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que a pessoa ela segue a revelação da palavra de Deus. Então, entrar nessa porta é seguir a revelação, a palavra de Deus. Tá? Então, ele sugere, então, que se a gente não seguir tudo que ele já falou lá atrás, né, no capítulo 5, 6, não foi uma revelação? Ele não ensinou os discípulos? Por isso que eu falo para vocês de novo. Leiam desde o capítulo 1, tá? Capítulo 5, 6 e 7, que é os mais importantes. Essa revelação, essa palavra que ele trouxe, ele ensinou a nós, essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita, tá? Então, o que a gente nos é revelado. E isso leva ao quê? Essa revelação que ele nos trouxe. Tá? Ele nos deu a revelação. Isso leva ao quê? Ao nosso conhecimento. A gente viu, a gente aprendeu. E o que a gente tem que fazer com isso? Essa palavrinha, obediência. Então, a porta estreita é a revelação do que Deus nos pede, do que Jesus nos fala para fazer, e a obediência. É fácil. É fácil não julgar as pessoas. Só através da fé, da revelação e do Espírito Santo. Então, lá em Efésios 2, 8, 9, está escrito assim, a nossa fé não vem por nós mesmos. A fé, ela vem pelo que é um dom de Deus. Ele que nos dá o dom de nós realmente recebermos essa fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque ele nos dá essa fé. Agora, ele nos dá, mas a gente precisa querer receber. Por isso que quando nós nos convertemos, que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, a gente aceita Jesus, a gente aceita o Espírito Santo, e ele que nos dá o poder para a gente obedecer. Não é? Porta estreita. E ele fala, poucos que vão nesse caminho. Nós vamos ser sempre minoria. A maioria quer ir para o lado mais fácil. Né? Vão escolher, a multidão vai escolher a porta mais fácil. A porta maior leva o quê? A perdição. E a porta estreita leva à vida eterna. É esse o foco, vida eterna. Ai, mas então quer dizer, se eu agora me converti, eu sou de Jesus, e quer dizer que eu não vou mais sofrer nada na vida, não vou mais ter aflição, mas meu Deus do céu, quando eu me converti, daí que os trem apareceram, daí que os desertos apareceram, daí que as dificuldades apareceram. Ok, vão aparecer. No mundo tereis aflições. João 16, 33. Tenham de bom ânimo, porque no mundo vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Então, não quer dizer que se você se converteu, você virou agora de Jesus, que você vai ter uma vida cor-de-rosa. Não vai. Agora, a diferença é que você vai ter o Espírito Santo de Jesus levando esse peso, levando esse fardo e te conduzindo nesse caminho. Estreito, apertado, difícil, mas você está com Jesus. Então, pode ser estreito, pode ser difícil, pode ter um monte de problema, mas eu tenho o Espírito Santo que vai me levar, que vai me conduzir, eu vou passar. Eu vou passar. Isso não tenha dúvida que eu vou passar. E lá no final desse caminho, dessa porta, existe uma promessa, que é a vida eterna. É lá que eu tenho que ter meus olhos. Então, enquanto eu estiver aqui, eu preciso andar em quê? Buscar o quê? Minha santidade. Mas eu achei importante falar de posicionamento, porque muitas pessoas não entendem muito como que é esse mundo espiritual, mundo natural. Então, eu vou trazer alguns princípios aqui. Vou tentar ser bem objetivo, para a gente não demorar muito, tá? Mas, é assim. Então, o nosso posicionamento, para quem é minhas pacientes aqui, sabe qual é o nosso posicionamento que nós devemos andar. Nosso real posicionamento. Porque nós somos espírito, tá, gente? A gente é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Porque Deus é espírito. Então, nós temos espírito para nos conectarmos com o Pai, com o nosso Senhor. Porém, nós temos uma alma, que é a nossa psique, as nossas emoções,
aos nossos sentimentos, às nossas vontades, e a alma foi, Deus criou para nós nos comunicarmos aqui nesse mundo natural, tá? E nós temos um corpo, que é aqui, que vai voltar para o pó, tá? Então, isso fica bem claro, somos 3 partes. E o corpo, nós temos os 5 sentidos, né? Visão, olfato, audição, tato, tudo isso para nos comunicarmos com esse mundo natural. Ok. Se nós somos espíritos, nós devemos nos posicionar no espírito. Só que a maioria das pessoas se posiciona na alma. A alma corresponde à carne, tá? Na palavra. A carne é a alma. E muita gente vive na carne, vive nos desejos da carne, que é a natureza humana, tá? Bom, eu não vou entrar nesse detalhe. Então, se nós devemos andar no posicionamento espiritual, esse posicionamento, ele se expressa aqui no mundo natural, né? Que nós aqui que nós vivemos. Nós nos expressamos, nós nos comunicamos, nós nos relacionamos com as pessoas. Nós nos posicionamos, uma hora a gente é mãe, filha, esposa, chefe, funcionária. Esses são nossos relacionamentos, essas são nossas posições que alternam durante o dia, tá? Só que nós não podemos ter hábitos e comportamentos aqui no mundo natural saudáveis se nós não nos posicionarmos no mundo espiritual. Tá? Então, nós vamos ter nosso relacionamento, nosso posicionamento aqui no mundo natural, mas se nós não estivermos posicionados no mundo espiritual, nós vamos ter aqui na Terra um posicionamento que não está correto, tá? Então, nós somos o que liga Terra, mundo natural, com o espiritual. Nós somos essa conexão, tá? E uma coisa muito importante que vocês têm que entender, que o mundo espiritual, ele é um mundo real, ele existe. A gente só não vê, ele é invisível, como a gente vê o nosso natural, as pessoas, tudo aqui. Mas o mundo espiritual existe. Ele é real e ele é muito maior que esse nosso natural. Muito maior, tá? E ele é também legal. Não legal de leis, de princípios. Então, nós estamos no mundo natural, nós temos que estar num posicionamento espiritual para podermos também ter esse posicionamento aqui no natural em ordem com o que Deus nos pede, né? Agora existe o mundo espiritual. No mundo natural são pessoas, certo? Que vivem aqui. E quem está no mundo espiritual? Se ele existe, nós temos seres nesse mundo também. Quem habita no mundo espiritual? Os anjos, Deus, os anjos, né? E o diabo e os demônios. Eles estão no mundo espiritual. Então, eu agora vou falar eu participo de um grupo de estudo e eu aprendi que o mundo espiritual, a gente vai falar que ele é preto e branco, tá? Então, o branco é o mundo espiritual de Deus, dos anjos, onde está, né? Que é um reino branco, e o reino preto, que são as trevas, que é os demônios e o diabo. Então, no mundo espiritual, é preto no branco. Ou você está na luz, ou você está nas trevas, no seu posicionamento. Aqui na Terra, não. Aqui no mundo natural, a gente acaba que uma hora você tem os relacionamentos, você tem as emoções, você não tem um posicionamento assim, um é outro. A gente meio que muda nossos posicionamentos aqui, que nós temos vários posicionamentos, mas no mundo espiritual, não. Ou você está posicionada nas trevas, ou você está posicionada na luz. E aqui, fazendo um link com esse versículo, ou você entra na porta larga, ou você entra na porta estreita. Não tem meio termo ali? Você pode ir na porta do meio? Jesus deixa bem claro que aqui nós temos que ter um posicionamento. Nós temos que ter uma escolha. Qual porta você quer entrar? Então, é esse link que eu estou querendo fazer com vocês, tá? E o mundo espiritual, então, no mundo das trevas, o que tem no mundo das trevas, no reino das trevas? Tem dúvida, tem mentira, tem dívidas emocionais, tem vergonha, tem medo, tem mentiras, tem acusação. Tudo isso se encontra no mundo das trevas. E o que tem no mundo da luz, no reino de Deus? Tem luz, tem verdade, tem amor, tem justiça. Então, vamos colocar nas portas, né? Então, a porta maior é o mundo das trevas. E a porta estreita é o mundo da luz, tá? Então, no mundo espiritual, ele é
todo mundo espiritual, ele é conectado pela palavra e pela atitude do nosso coração, tá? Esse é o mundo espiritual. Então, se eu não estou andando com atitudes no meu coração corretas, no que a palavra me pede para andar na obediência, a hora que entra a obediência, eu estou em quê? Em desonra. Eu estou em desonra do que Deus nos pede, do que Jesus nos ensina, principalmente no Sermão do Monte. Então, as minhas atitudes do dia a dia, da minha vida, que vão refletir qual é o meu posicionamento. Então, se eu estou em desonra, eu estou no mundo espiritual das trevas, porque eu não estou cumprindo o que Deus me pede, eu estou em desobediência. E se eu estou, e aí eu vou colher o quê? O que eu colho? Maldições. Se eu estou no mundo da luz, eu estou em honra, estou obedecendo, estou seguindo o que Jesus me pede, tenho, né, o Espírito Santo comigo, eu estou em honra. O que eu vou colher? Quais os frutos? Bênçãos. Então, voltando um pouquinho que eu falei lá atrás, não adianta a gente só ter boas ações, melhorar, ser pessoas melhores, buscar ser uma pessoa legal, fazer boas ações, cuidar, né, do nosso emocional, ter bons comportamentos, né, ser pessoas melhores. Não, que isso não é verdade, a gente precisa buscar isso, tá? Deixa bem claro isso. Mas eu posso ser isso e estar em maldição. Estar por debaixo de maldição. Porque eu posso estar em desonra. Eu posso ser uma pessoa muito legal, né? Mas eu posso estar em desonra em alguma área da minha vida. Toda desonra leva ao pecado, tá? Então, o que é não andar em desonra? É não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. É estar em obediência, tá? Então, eu preciso estar aqui lado, lado branco, lado da luz. O que tem no lado da luz? O que tem na porta estreita? Regras e tem limites. Por isso que é estreita. Porque na larga não tem regras, não tem limite. Lá, todo mundo entra e vai, né? Essa é a diferença. Mais um princípio interessante que eu anotei aqui para vocês. Não existe separação entre o mundo espiritual e o mundo emocional. Nosso mundo emocional, tá? Então, não tem, no dia a dia, não tem separação. O que quer dizer isso, Andréia? Quer dizer que, se no meu dia a dia, aqui no mundo natural, eu sou uma boa pessoa, sou legal, mas eu não me comporto de acordo com o que a palavra diz para mim fazer, então eu sou uma pessoa legal, eu ajudo as pessoas, mas eu estou em adultério. Vou ser bem pesada agora, tá? Eu estou em adultério, mas eu sou uma pessoa legal, eu busco. Eu estou o quê? Eu estou em desonra. Eu sou uma pessoa legal, eu ajudo as pessoas, eu faço boas obras, mas eu sou uma pessoa que mente muito. Ou sou uma pessoa julgadora, ou sou uma pessoa que só vou na igreja no domingo, não cumpro meus deveres, né, que eu preciso fazer. O que mais que ele fala? Não respeito. Enfim, um monte de coisas que ele nos pede aqui, né? Sou uma pessoa vingativa, não perdoo. Aí essa pega, né, gente? Não perdoo. Então, o que adianta eu ser uma pessoa ótima, legal, boa praça, se eu não faço o que Jesus me pede para fazer? Se eu não tenho essa obediência? Então, não tem como separar o mundo espiritual do emocional. Eu, emocionalmente, eu preciso cuidar das minhas emoções. E aí entra o domínio próprio, muito aqui, né? Que é um fruto do Espírito, para que eu consiga andar como filha de Deus, que nós somos filhas, essa é a nossa identidade, de acordo. Então, não adianta eu viver aqui nesse mundo natural, falar que eu sou cristã, falar que eu estou andando, né? Eu recebi Jesus, se eu não ando de acordo. Quantas pessoas a gente conhece assim, né? Aquela é crente, virou crente, mas vai ver a vida dela. Quantas pessoas? Então, nós precisamos dar testemunho, não com a boca, mas com a nossa vida. Nós precisamos viver a palavra, nós precisamos andar no caminho e viver isso. Esse é o nosso maior testemunho, tá? Então, é do dia a dia. O meu posicionamento é no dia a dia. Então, eu preciso ser o quê? Eu preciso ser uma filha amada que sou. Quando eu recebo o Espírito Santo, ele me justifica, ele me liberta, eu ando no caminho, mas eu preciso agir de acordo com isso. Não é só da boca para fora, né? Então, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter um comportamento, eu tenho que ter atitudes
que estão na minha alma. Né? A minha alma, lembra que eu falei que é a minha psique, é a minha carne, tá? Outro princípio, no mundo natural, nossos relacionamentos são visíveis. Eu acho que eu já falei isso, né? A gente vê as pessoas, a gente vê tudo. No espiritual é tudo invisível, né? Então a gente não vê o que acontece lá, tá? Mas acontece muita coisa, tá? E o que acontece muito lá no mundo espiritual que a gente não vê? Existe uma guerra, uma disputa por seu coração. O diabo está sempre tentando tirar o seu foco, entrar na tua vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está sempre ao derredor, tentando uma brecha para poder trazer você. Então, existe uma guerra, uma disputa pelo seu coração. Por isso que a palavra fala, vigiai, vigiai. Por isso que nós não podemos nunca deixar de orar todos os dias, buscar Deus todos os dias, nos alimentarmos todos os dias, porque existe uma guerra, nos revestir da armadura. E nós temos, nesse mundo espiritual, mais um princípio, nós temos um lugar nesse mundo espiritual. Vocês têm um lugar nesse mundo espiritual. Vocês têm um lugar aqui no natural, mas no espiritual vocês também têm. E esse lugar, ele te dá poder e autoridade. Porque a gente não manda nada. Né? Nós não somos nada. Né? Na hierarquia, existe uma hierarquia no mundo espiritual. Deus, os anjos, os demônios e o diabo, só que, claro, lá quem rege, quem manda é Deus, mas existe essas hierarquias lá dentro, né? E nós temos esse lugar, porém, esse lugar que nós temos lá, nós só vamos exercer esse lugar de poder, de autoridade, quando nós estivermos aonde? Em Cristo. Em Cristo. Por isso que nós temos que aceitar, receber Jesus, ser batizado e começar o caminho com ele. Então, só nele, recebendo o Espírito Santo, que a gente recebe o poder de poder estar posicionada nesse mundo espiritual. E quando a gente recebe o Espírito Santo e a gente vive, né, a nossa vida realmente de acordo, a gente consegue, quando a gente estuda a palavra, está em oração, a gente consegue começar a discernir as vozes. A voz de Deus, a voz do diabo, e a nossa voz interna também, que nós também temos uma vozinha interna que, às vezes, vem no nosso ouvido falar, e isso depende muito do que você viveu, do seu passado, que são as memórias, por isso tem que cuidar da alma, cuidar dessas emoções, né? Quem carrega traumas emocionais tem que cuidar disso, que são as vozinhas. Hoje eu atendi uma paciente que ela já estava num processo terapêutico há muito tempo, e aconteceu alguma coisa lá que disparou o gatilho da rejeição que ela carrega, a gente está no meio do tratamento ainda, não consegui desbloquear essa rejeição que ela carrega, e ela teve uma briga com o marido e disparou o gatilho da rejeição. O que aconteceu? Começou a vir pensamentos de suicídio que ela tinha. E ela, né, ela conseguiu, ela aprendeu como fazer para se libertar, mas veio pensamento. Então, são vozes internas por causa do passado. Então, a gente tem que saber distinguir essas vozes. Quando nós estamos posicionadas, a gente sabe distinguir quando é a voz de Deus, quando é a voz do diabo. Porque o diabo, qual é a voz do diabo, gente? Acusação. O que mais? Vozes de depressão para você, que você não é isso, que você é aquilo, que você não vai conseguir, que você não presta para nada, que ele vai sempre estar te acusando. Essa é a voz do diabo. E que a gente também tem que aprender peraí, aqui não. Aqui no meu coração você não vai entrar. É onde você tem que se posicionar como guardadora do seu coração, uma guardiã do seu coração. Provérbios 4, 23. Então, assim, para finalizarmos essa aula de mundo espiritual e mundo natural, quando nós recebemos o Espírito Santo, andamos de acordo, escolhemos o caminho estreito, que é ser obediente, que é andar no que Jesus nos pede, que é buscar uma vida de santidade progressiva, nós vamos tendo esse poder e essa autoridade que o Espírito Santo nos dá. Aí sim a gente consegue passar por essa porta estreita. Nós precisamos receber esse poder, né? E para isso tudo a gente precisa fazer o quê? Ter arrependimento, ter confissão de pecados, a gente precisa se limpar, né? Ter essa cura espiritual, essa libertação espiritual para nos limpar e realmente o Espírito Santo agir em nós.
porque aí a gente consegue entrar por essa porta estreita sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, porque nós temos o nosso Deus, nós temos o Espírito Santo, nós somos filhas, e a gente consegue. E assim, quando a gente realmente anda nesse posicionamento, a gente acha que é difícil, mas não é, porque o Espírito Santo, ele tira todo o peso, todas as cargas, ele carrega por nós. Ele leva. E aí você fala, puxa, tanto tempo que eu sofri nessa vida, pela luta do meu braço, achando que eu ia conseguir, a gente não consegue nada. É ele que consegue por nós. E aí, quando você descansa realmente, que isso é fé, você relaxa, você vê, gente, como eu perdi tanto tempo na vida achando que por minhas próprias forças eu ia conseguir. E a gente não consegue. E para fechar, para que nós temos que ter esse poder e autoridade? Para quê? Agora, para finalizar, gente, para que eu tenho que ter esse poder e essa autoridade que o Espírito Santo me dá quando realmente me posiciono no mundo espiritual? Eu sou de Jesus, eu sou filha, eu quero andar no caminho, eu quero entrar nessa porta estreita, eu quero andar em obediência, eu quero andar em santidade, eu vou fazer isso. É uma decisão. Eu vou para essa porta que Jesus está falando, que é para mim entrar. Mas eu tenho que agir de acordo. Para que tudo isso? Quando eu me posiciono, Jesus nos pede isso. Faz parte do nosso propósito. O quê? Ide. Porque nós, quando nós nos posicionamos, recebemos tudo que nós, né, o Espírito Santo, essa autoridade, esse poder, nós temos um cargo. Nós somos filha, mas nós somos servas. E nós temos um cargo, e nós temos responsabilidades. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando, eu estou fazendo o que ele me pediu para fazer. Eu tenho responsabilidades no que eu recebo. Eu não posso só receber tudo dele, né? Tudo que ele me dá de graça, né? Porque foi na cruz por mim. E eu ficar deitada, de braços cruzados. Se ele pede para mim ir e falar dele, falar do amor dele, eu preciso ter responsabilidades. E isso faz parte do propósito de vocês. Todos nós nascemos com um propósito. E nosso maior propósito é propagar a vida de Jesus. O que ele fez na tua vida, a transformação que ele fez na tua vida, você precisa levar para outras pessoas. Aí a minha pergunta final aqui para vocês é: quem aqui está fazendo o ID de alguma maneira está fazendo o ID já? Realmente vive o propósito, a gente só quer saber de falar do amor dele, porque ele transformou tanto a nossa vida, né? Tem um ano que eu estou aqui trazendo estudo para vocês. Quem está aqui do comecinho dos meus estudos sabe como foi difícil para mim, né? Não sei quem está entrando agora sabe. Eu gaguejo, eu tenho dificuldade, às vezes, com as palavras, e assim, eu fui do jeito que deu. Quando eu descobri que Moisés era gago, eu falei, não, então tá tudo bem, né? Então, gente, é assim, é indo do jeito que dá, mas você vai levando, fazendo o que você tem que fazer. Porque senão, para que tudo isso? Para que ele vai te dar esse poder, essa autoridade? E aí, você vai fazer o que com isso? A gente precisa levar o que ele faz na nossa vida para outras pessoas, beberem também dessa fonte de água viva que ele é, dessa transformação que ele faz. E a gente não consegue ficar mais quieto, né, Esther? Você quer falar, né? Você quer falar do amor de Jesus, você quer do jeito que dá. E esse é o maior propósito meu aqui com vocês, é que daqui saiam pessoas que vão continuar compartilhando, multiplicando. Isso é o importante. Porque aí vocês vão ver verdadeiramente o propósito de vocês. Amém. Gente, então, assim, obrigada, Miriam, mas, assim, eu ouço muito testemunho de muita gente, né, que, assim, o testemunho é lindo, mas nem um momento, assim, eu sinto que é Deus, e isso é lindo, né, mais ele falando, realmente, a gente precisa a Deus, né? A gente precisa, é o testemunho de Deus, né, é ele que está fazendo. E assim como eu abri a boca um dia para Miriam, vocês também podem abrir a boca de vocês para alguém, às vezes, que está do lado de vocês, que precisa de ajuda. Comecem a olhar dos lados. Mesmo que você não tenha tanto conhecimento, mas vocês vão ter, vocês estão aprendendo, vocês têm que abrir a Bíblia todo dia, começa a ler, leiam Mateus todos, a gente está estudando, leiam cada vez mais, tenham sede, vão aprendendo e ajudem pessoas que estão precisando. Hoje a gente vê muitas pessoas aí se suicidando, meu Deus,
Às vezes, do nosso lado, pessoas que estão morrendo, precisam de ajuda. E nós somos esse canal. Nosso tempinho já está quase acabando. Eu quero deixar mais uma atividade para vocês lerem. Já passei Salmo 1, agora vocês vão anotar aí Efésios 6, 1. Vocês vão ler, porque lá, Efésios 6, 1, é onde vocês vão estar falando sobre a armadura que Deus nos fala para nós nos armarmos. Porque lembra que eu falei da guerra? Que existe uma guerra no mundo espiritual? Querendo o seu coração, o diabo está ali toda hora esperando uma brechinha para entrar. Então, nós temos que nos revestir da armadura. Então, vocês vão ler lá em Efésios 6:1, qual é a armadura que vocês precisam se revestir todos os dias, tá? Eu falei de cuidar das emoções. As nossas emoções, quando não, a gente não cuida dessas emoções, porque a gente tem que cuidar delas, elas abrem portas para o mundo espiritual, abrem portas, abrem brechas, porque se você não sabe, tem as emoções todas atrapalhadas, você abre portas, tá? Então, a gente tem que cuidar das emoções também, tá bom? Queria fazer uma pergunta, Andréia. Pode fazer. Todos nós temos propósito? Sim, todos nós, a gente nasce já, Deus já coloca um propósito para você e para mim, para todo mundo. No ventre da sua mãe, isso está na palavra. Só que a gente precisa descobrir qual é. Deus tem propósito, mas ele não fala qual é, você tem que descobrir. Agora, no geral, todos temos um propósito de levar a palavra, porque nós fomos alcançados, nós não temos que guardar para nós. Agora, esse propósito não precisa ser, então eu tenho que virar pastora, eu tenho que virar pregadora, eu tenho que virar evangelista. Não, você pode cumprir o seu propósito no seu trabalho, às vezes com o que você faz. Mas falar de Jesus, mostrar que você é uma filha que age de acordo com os seus comportamentos. Porque às vezes você está num ambiente de trabalho, esses dias eu até recebi, eu não sei se alguém que fez, se colocou na caixinha, está aqui, eu não lembro o nome. Lá, como é difícil conviver num ambiente de trabalho onde todo mundo é hostil, tarará, com o seu comportamento. Porque se você está num lugar onde você age de acordo, você mostra com suas atitudes que você é uma pessoa de honra, que você honra a Deus, que você tem comportamentos e atitudes de uma pessoa realmente cristã, as pessoas observam, as pessoas vão ver em você Jesus, as pessoas têm que ver Jesus em você. O problema é que hoje as pessoas vão para a igreja, se convertem, se batizam e não muda de comportamento. Não muda. Por isso tem tanta gente doente nas igrejas. Olha só o lado espiritual, não olha o emocional. Também tem que cuidar do emocional. Então, a gente tem que cuidar de todos os lados, né? Então, todo mundo tem um propósito. Temos que descobrir qual é o nosso propósito. Eu demorei para descobrir o meu. Já descobri um pouco tarde, né? Mas eu sempre sabia que eu tinha um propósito. Eu sempre falava com Deus, eis-me aqui, usa-me. Mas eu não sabia direito, não conseguia. Mas quando eu realmente me posicionei, busquei essa porta estreita, eu descobri meu propósito. E um dos meus propósitos é estar aqui com vocês hoje, levando a palavra. Tá? Então, todo mundo tem o seu. Deu para entender? Entendi sim. Obrigada, Andréia. Lembrando que o propósito geral de todas nós é o ID. Por isso que eu fiz a pergunta lá no final. Para que nós temos que ter poder, receber poder e autoridade do Espírito Santo? Para ir e levar a palavra. Aonde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, às vezes é para os seus filhos, é para os parentes, não sei, mas você tem que fazer isso, você tem que levar a palavra. Eu estou lendo Atos, de novo, e eu acho lindo o ID de Paulo, né? Quem que já leu Atos, né? Ele durante 3 anos e meio também, como Jesus, né? Ele viajou. Aliás, Jesus escolheu ele porque é ele que levou a palavra para os gentios. E ele viajou muito, ele viajava por toda aquela região. E ele falava, né, que o ID dele, né, era de levar a palavra para todos os lugares que os discípulos, os apóstolos, não iam conseguir levar. Ele foi o que mais viajou, o que mais falou para muito mais pessoas, né, principalmente para os gentios. Então, é tão bonito as viagens dele, né? Então, é isso, gente. A gente precisa encontrar o nosso propósito onde a gente está, da maneira que a gente vive. No nosso trabalho, a gente pode fazer isso.
Alguém mais? Não basta ser crente, tem que agir de acordo, né? Não basta ser crente, tem que agir de acordo, né? Não é fácil. Tem que abrir mão de muitas coisas, a gente tem que, né, obedecer, ser obediente, a gente tem que matar muitas vezes os nossos desejos da carne. O Ivá falou muito, o ego, a obediência, né? É foco, é determinação. Tudo isso a gente colhe o quê? Bênçãos. Bênçãos, tá? Ok? Vamos encerrar então? A gente vai passando da hora, tá?